Ele andou sobre as águas. Ele esteve no deserto. Ele subiu aos céus. Agora, Ele quer estar aqui. Aqui será a sede do Espaço Alfa, no bairro da Ponta Negra. Espaço Alfa, um lugar para ser feliz. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa sede provisória do Espaço Alfa. Mais um sábado estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre como podemos potencializar a nossa inteligência. Sábado passado a gente entendeu um pouquinho, da anatomia do nosso cérebro. Tivemos algumas ferramentas, algumas estratégias para como potencializar os estudos. E hoje nós temos um neurocirurgião que vai falar também um pouco mais sobre como a gente pode melhorar e potencializar a nossa inteligência. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, aí, os estudantes, os vestibulandos, concurseiros, quem trabalha aí até altas horas da madrugada. Você já tomou Red Bull, pó de Guaraná, aqueles estimulantes, para te deixar acordado, aceso? Será que isso é uma estratégia legal para poder potencializar aí os seus estudos? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje e muito mais. Fiquem atentos e abram a sua mente para tudo que nós temos aqui para ofertar para vocês. E agora, neste momento, nós vamos ouvir uma música, um louvor muito especial e que vocês possam aproveitar bastante essa noite. Salmos 104 é uma canção ao Criador. E ela diz assim, no verso 33, 34. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que Ele seja a razão da nossa adoração, do nosso louvor. E que o nosso objetivo de vida seja adorar esse Criador. A ti, pois sinto alegria em te servir. Venho entregar meu coração. Trago tudo que sou para te exaltar, Senhor. Vem me usar pro teu louvor. Porque tu és maravilhoso, poderoso, Deus que é fiel. Toda honra, toda glória eu te renderei. Maravilhoso, poderoso, Deus que é fiel. Toda honra, toda glória eu te renderei, te louvarei. Te louvarei. Ergo minha voz a
exaltar, Senhor. Vem me usar pro teu louvor. Quero te louvar, porque tu és maravilhoso, poderoso, Deus que é fiel. Toda honra, toda glória eu te renderei. Maravilhoso, poderoso, Deus que é fiel. Toda honra, toda glória eu te renderei. Te louvarei. Te louvarei. Minhas mãos levantarei para te glorificar. Eu pra sempre te amarei. Em teus braços quero estar. Maravilhoso, poderoso, Deus que é fiel. Toda honra, toda glória eu te renderei. Maravilhoso, poderoso, Deus que é fiel. Toda honra, toda glória eu te renderei. Te louvarei. Te louvarei. Amém. Toda honra e toda glória a esse Deus. Quando nós paramos para ler as histórias da Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia, nós nos deparamos com um Deus poderoso, um Deus majestoso e um Deus, um Senhor, que nos concede discernimento e inteligência. Ele é um Senhor maravilhoso. Eu confio em ti de todo o coração. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, não há outro igual a ti. Digno tu és de toda adoração. O fôlego que há em mim, eu te adorarei, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus forte e conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz. Raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Oh, oh, oh.
raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Esse Deus é um Deus maravilhoso, um conselheiro, Deus forte. Em todos os momentos nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós o buscamos. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Tu és majestoso, majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Tu és majestoso. Tu és majestoso. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui nessa noite. Nós cantamos que Deus é majestoso. Eu gostaria de convidar você para nós fecharmos nossos olhos, pensarmos em Deus e fazermos uma prece. Querido Deus, o Senhor é majestoso. O Senhor é o Criador do céu e da terra. E nós sabemos que é a sua vontade o nosso desenvolvimento. E queremos pedir as suas bênçãos sobre nós nesse momento, para que através dessa palestra e desse programa nós sejamos incentivados, motivados e possamos aprender mais a como potencializar a nossa inteligência para o bem da humanidade, para o bem da nossa família, para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. Fico muito feliz que você esteja aqui com a sua família. Esse é o Espaço Alfa, como nós gostamos de dizer, um lugar para ser feliz. Alfa tem que ver com começo, o lugar do começo ou o lugar do recomeço. E a gente fica aqui também na região dos condomínios Alphaville aqui em Manaus. Especialmente a nossa sede está sendo construída exatamente na frente do Alphaville Comercial aqui em Manaus. E você também que nos assiste de algum lugar, seja bem-vindo a esse momento, a esse programa, como potencializar a sua inteligência. Bem, eu gosto muito desse tema, eu gosto de estudar sobre esse tema, e eu fiquei impressionado quando eu descobri que nós podemos
em um período relativamente curto, aumentar e bastante a nossa inteligência. Aliás, nós já dissemos no sábado passado aqui o significado básico de inteligência, né? Inteligência é a nossa capacidade, ou é a capacidade de adquirirmos, de retermos e aplicarmos o conhecimento. Então, os testes de QI, por exemplo, que se faz por aí, eles medem exatamente a nossa capacidade de adquirirmos ou aprendermos, de retermos e de aplicarmos o conhecimento. Quanto mais inteligência você tem, mais conhecimento você consegue adquirir, reter e aplicar. Logo, estudos indicam que pessoas que possuem mais inteligência, eles possuem melhores oportunidades, por exemplo, de trabalho, possuem mais saúde normalmente, porque se aplicam os seus conhecimentos, então eles vão ter mais longevidade. É isso que mostrou um dos estudos que nós mostramos aqui no sábado passado. Hoje nós vamos mostrar mais alguns estudos também, temos um convidado especial, mas antes, eu gostaria de dizer que nos últimos dias eu vi que o refil do nosso filtro, lá da cozinha, tinha sua validade já ultrapassada, e aí eu pensei, vou comprar um novo filtro. E eu fui ao mercado, não consegui achar o refil daquele filtro que a gente tinha, e aí eu achei um outro filtro, cheguei em casa, e até agora não consegui instalar o novo filtro, e eu pensei, vou aproveitar então, para levar de ilustração no sábado, né? E aí o que eu achei de interessante aqui, nesse filtro, é que dá para colocar na torneira, e aí, o que acontece? Quando a gente deixa ele aqui, nessa posição, né, a água passa direto. Quando a gente vira aqui para baixo, ok, aí começa a filtrar, certo? Começou a filtrar agora. Olha. Então, aqui está o sistema de filtragem que nós temos nesse objeto aqui. Eu descobri que o nosso cérebro tem todo um mecanismo de filtragem também. Então, nós podemos filtrar através de um mecanismo especial que existe no nosso cérebro. E esse mecanismo, ele não só filtra as informações que serão guardadas, mas ele também tem a capacidade de selecionar estas informações e armazená-las de uma forma maravilhosa. E existe todo um sistema no nosso corpo para armazenar essas informações que posteriormente serão utilizadas quando você precisar. E aí eu descobri que nós podemos potencializar o nosso filtro cerebral, né, totalmente, ou podemos potencializar o máximo que a gente pode, vamos dizer, 100%, se nós fizermos tudo aquilo que é possível fazer, mas se nós não cuidarmos do nosso filtro cerebral, então nós vamos deixá-lo a 70%, 50% ou até mesmo a 0%. Imagina só, a gente não filtrar nada e não conseguir reter praticamente nada. Então, você pode potencializar o seu cérebro ou não. E aí, para introduzir para nós esse estudo, eu gostaria de convidar aqui meu amigo Franklin Reis. O Dr. Franklin é médico, neurocirurgião. Por favor, uma salva de palmas para ele. Obrigado. Obrigado, Dr. Franklin, por estar aqui com a gente. O Dr. Franklin, ele é especialista em dor e também agora é doutorando
em Ciências Médicas, lá pela USP de São Paulo. Muito obrigado, Franklin, por nos ajudar aqui nessa tarde a entendermos um pouco mais sobre o nosso cérebro e assim podermos cuidar melhor dele para a gente potencializar a nossa inteligência. Obrigado. Bem, uma boa noite. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro a felicidade que é estar aqui, vendo tantos amigos antigos, né? E pessoas muito queridas, então é uma honra, é uma coisa indescritível mesmo. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre como potencializar a inteligência. Será que isso é possível? É possível sim. Então, vamos começar. Sam, me ajuda, Sam. Pronto. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em inteligência, a gente pode reunir vários conceitos. Eu peguei 2 conceitos que não são nada científicos, são 2 conceitos vindos do Wikipédia. E então, dentro de todo esse universo de conceito, eu gosto muito do conceito que o pastor Ricardo acabou de falar. Eu acho que é um conceito bem simples, é um conceito bem alcançável, que é justamente a questão de a capacidade de aprender, reter e aplicar conhecimento. Vocês notam que, quando a gente pensa em inteligência, às vezes a gente é tentado a pensar que a inteligência é o hábito de aprender. Mas não é só isso. Além de aprender, reter, o ideal é que a gente aplique também. A inteligência, sim, é a gente ser capaz de aplicá-la nas situações, não só nas situações acadêmicas, no colégio, na faculdade, mas sim aplicar na vida. Ela realmente não vale praticamente nada. Com relação a características associadas à inteligência, a gente muitas vezes se vê ela associada ao teste de QI, que é o quociente de inteligência. E realmente existem diferentes tipos de teste de QI que, quando aplicados de maneira correta, eles sim podem tentar medir a questão da inteligência. Outro fator também é que a inteligência é muito associada à questão do teu desenvolvimento acadêmico, de como que você se sai, apesar de a gente saber que existem vários fatores diferentes que vão ser importantes. E aí eu lanço a primeira pergunta agora. Vocês acham que inteligência é igual a sucesso? Não. É lógico que a inteligência ela é um fator muito importante para você ter sucesso. Mas não apenas a inteligência, ela serve como base para poder você decidir, ou pelo menos afirmar quem pode ter mais sucesso na vida ou não. Então, para que a gente vai buscar a questão de inteligência? O porquê potencializar, né? Então, a gente vê justamente a questão de uma boa atividade acadêmica, conseguir trabalho também é outra coisa muito nobre na questão da inteligência, conseguir um trabalho bom, conseguir um dinheiro para poder ter o sustento da sua família, também a questão de você ser uma pessoa benquista na sociedade, ou então até mesmo só satisfação pessoal. Todos esses são fatores muito importantes do porquê potencializar a inteligência. Mas eu acredito que todos vocês já tinham pensado nesses fatores. E aí eu quero fazer outra pergunta. Alguém sabe algum outro fator pelo qual é importante ser inteligente? Alguém consegue dizer? Segundo esse estudo de Harvard, a pessoa que é mais inteligente, ela tem uma probabilidade maior de viver mais. Esse estudo foi começado em 1922 e eles mediram o quociente de inteligência, o QI, né, de uma série de pessoas, 872 pessoas, e foram acompanhando durante o ano e viram que quem tinha um QI mais elevado, até chegar a um determinado nível, né, ele tinha muito mais chances de viver mais e viver melhor. Mas isso por quê? Porque, como o pastor Ricardo acabou de falar também, a pessoa que é mais inteligente, ela consegue aprender, reter e aplicar os conhecimentos. Então, se eu sei que determinada coisa não faz bem para o meu organismo, eu sendo mais inteligente, eu não vou fazer uso dessa coisa. Consequentemente, a minha saúde será muito melhor e eu terei uma probabilidade maior de ter muito mais anos de vida. Então, esse é o artigo. Vou passar aqui. Tá. Com relação à questão do... Sam, por favor. A gente vai ver agora rapidinho um vídeo que mostra, fazer uma revisão bem rápida sobre os lobos cerebrais.
nós temos, na verdade, 5 lobos cerebrais, ele vai falar 4, mas tem um escondido que é a ínsula, tá? Mas na superfície nós conseguimos encontrar 4 lobos. O lobo frontal, responsável por planejamento, pensamento, produção de linguagem, ele está delimitado nessa estrela azul. Estabilidade emocional. O lobo temporal vai ser responsável pelo reconhecimento de sons, pelo reconhecimento visual de objetos e também pela formação de memória. O lobo parietal, ele vai ser responsável pela percepção espacial, pela integração de vários tipos de sensibilidade no organismo e pelo reconhecimento da fala. E o quarto lobo, o occipital, vai ser responsável praticamente pelas questões visuais. Então, esses são os lobos da superfície do cérebro, lembrando que tem mais um que é interno, chamado ínsula, e dentre os quais, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês fixassem. Vocês viram que, apesar do componente do lobo temporal ser importante na formação da memória, quando a gente fala de inteligência, a gente está nos dirigindo basicamente para o lobo frontal. E o lobo frontal tem essas especificações. Ele é responsável pela nossa espiritualidade, ele é responsável pela nossa moralidade e aquelas outras situações, planejamento, a questão de tomada de decisões, a questão de escolhas, e ele também faz justamente o filtro dos outros lobos cerebrais e, consequentemente, das funções dos outros lobos cerebrais. Então, ele age justamente como se fosse o filtro que o pastor acabou de mostrar aqui. Então, a primeira coisa, repetindo, que eu gostaria que vocês fixassem hoje, gente, é que, de todos os lobos, o mais importante é o lobo frontal, quando falamos de inteligência. E aí foram feitos esses estudos de comparativo entre os lobos frontais de várias espécies diferentes. Então, a gente observa, por exemplo, que nós temos um gato, um cachorro, um macaco e o ser humano. Gente, é muito claro que, se pensarmos no tamanho absoluto do cérebro, o nosso cérebro ele tem um tamanho maior do que o tamanho de qualquer um desses animais. Correto, né? Mas não vai só isso, vai além. A questão da proporção do lobo frontal para o restante do cérebro, no ser humano, é muito maior. Por exemplo, no gato, o lobo frontal ele corresponde apenas a 3,5% do tamanho do cérebro completo. No cachorro, apenas 7%. No macaco, 17%. E no ser humano, 33%. É praticamente 1/3 de todo o conteúdo do cérebro. Então, vocês tiram daí que, por essa questão, a gente tem muito maior capacidade de raciocínio, de tomada de diagnóstico, de decisões, de escolhas, da questão da moralidade e da espiritualidade também. E quando acontece algum problema com esse lobo frontal? Esse tipo de cirurgia é uma cirurgia chamada lobectomia frontal, uma cirurgia que aconteceu muito durante os anos 30. Essa cirurgia veio como se fosse um grande milagre para os pacientes que tinham esquizofrenia, para os pacientes que tinham transtorno de bipolaridade de um grau muito alto e também depressão. Quando teve o advento desse tipo de cirurgia, muitos neurocirurgiões pensaram, acabou os problemas psiquiátricos. Mas, infelizmente, o que vimos é que a pessoa que era submetida a esse tipo de cirurgia se transformava praticamente num zumbi. A pessoa ficava justamente sem aquelas funções que a gente conversou ainda agorinha, sem questão de ser capaz de tomar decisões, sem questão de elaborar pensamento, de ter uma espiritualidade, de ter uma moralidade. Eram pacientes que, nas situações sociais não permitidas, eles urinavam, faziam as necessidades deles físicas, fisiológicas, em qualquer ambiente. Então, ele ficava sem o filtro. Essa cirurgia era feita de uma maneira até relativamente simples. Pegava a pálpebra, elevava a pálpebra, desviava o olho para a parte mais do lado e colocava um aparelho próprio, chamado lobótomo, e quebrava um ossinho que a gente tem aqui na região da órbita e entrava com esse aparelho. Ao entrar com esse aparelho, o cirurgião ele movia o lobótomo para um lado e para um outro lado. Consequentemente, ele fazia como se fosse uma interrupção nas fibras do lobo frontal e o paciente perdia a função desse lobo tão importante. Felizmente, logo depois, alguns anos, viu-se que essas
cirurgias, além deles não melhorarem a questão desses quadros, ele ainda transformava as pessoas realmente em pessoas que eram como se fossem mortos-vivos. E então, felizmente, essa técnica foi abandonada. E hoje em dia? Hoje em dia, quando a gente entra em lobo frontal, eu trouxe uma figura de uma imagem de uma ressonância, né, que mostra um paciente de lado, é como se fosse uma vista lateral. Aqui é como se fosse o nariz, aqui a nuca do paciente. Bem, essa área mais clara aqui é um tumor cerebral. É um tumor cerebral bem volumoso. Esse tumor cerebral, ele pode ter dois tipos de curso. Ou ele pode ser um tumor que ele infiltra o cérebro, nesse caso ele estaria infiltrando o lobo frontal, ou ele pode ser um tumor que ele comprime o lobo frontal. É como se ele não infiltrasse, só empurrasse. De um jeito ou de outro, dependendo do tamanho do tumor e da capacidade do cérebro de conseguir controlar o aumento da pressão dentro do crânio, o paciente também começa a agir como se fosse um paciente lobectomizado. Esses pacientes que chegam conosco, geralmente eles chegam como se fosse um paciente com um infantilismo, com um tipo de comportamento que não condiz com a idade que eles têm. É um paciente que tem atitudes mais infantis, são pacientes que muitas das vezes são apáticos, são aquelas pessoas que você não vê nenhum tipo de proatividade neles. E isso daí é totalmente capaz de ser realizada uma cirurgia, e o prognóstico, o resultado, vai ser muito dependente se o tumor foi infiltrativo, que possa ter causado uma lesão definitiva, ou se o tumor for uma lesão compressiva, que aí realmente não houve uma lesão propriamente do tecido cerebral. Então, eu trouxe essa imagem justamente para poder mostrar para vocês que existe, sim, hoje ainda, a possibilidade da gente ficar lobectomizado, mas através de patologias. Mas será que só através de patologias? Bem, esses são justamente os efeitos de um lobo frontal comprometido. Diminuição do julgamento, diminuição do raciocínio, falta de restrições e prevenção, a pessoa não se previne de coisas bem básicas. Também, danos sociais, a pessoa já não consegue mais interagir com a família, com relação ao emprego, e o prejuízo do pensamento abstrato, a compreensão matemática e também a perda de empatia. É aquela pessoa que realmente, para ela, tanto faz como tanto fez, está em qualquer tipo de ambiente. Tá, então, a segunda coisa que eu quero que vocês pensem a primeira, o lobo frontal é o mais importante na inteligência. E a segunda se nós tivermos algum tipo de machucado, algum tipo de lesão no lobo frontal, nós vamos cursar justamente com tudo isso aqui. Alguém quer isso aqui? Ninguém quer. Então, a gente combina agora que nós vamos fazer de tudo o que for preciso para protegermos o nosso lobo frontal. Ok? Isso daí está combinado entre a gente. Bem, e já que eu dei uma notícia assim, bem interessante com relação à questão da lobectomia, sobre o lobo frontal, é importante a gente também dar essa ótima notícia, gente. O nosso lobo frontal, o nosso cérebro, de uma maneira geral, ele só está maduro até pelo menos 30 anos. Eu queria fazer aqui rapidinho, quem tem menos de 30 aqui, por favor? Uma grande porcentagem, muito bom. Então, o que acontece? O cérebro de vocês todinhos ainda pode desenvolver. Então, vamos fazer por onde desenvolver esse cérebro. Tá, e quer dizer que quem tem mais de 30 anos pode sair da palestra? Não pode sair da palestra, porque o que acontece? Quem tem mais de 30 anos aqui, ele pode potencializar o seu cérebro. Vocês conseguem perceber a diferença entre desenvolver e potencializar? Eles são muito parecidos os conceitos, mas, por exemplo, quem tem menos de 30 anos pode desenvolver o cérebro até 30 anos. Maravilha. Só que depois desses 30 anos, o que eu já desenvolvi do cérebro, eu posso potencializar. Nunca, gente, vocês não se iludam. Ninguém que está aqui consegue usar todo o potencial do cérebro que tem. Não importa quem não importa onde esteja aqui sentado nessas cadeiras, você pode potencializar o seu cérebro. Ok? Então, essa é a boa notícia. Então, foi feito estudos, isso daqui tem vários estudos em qualquer portal de publicação científica, que mostra com relação à questão da maturação do cérebro adolescente.
E aqui tem um gráfico muito interessante, gente. Vamos prestar atenção aqui. Aqui foi feito uma divisão de tipos de cérebro com relação a uma criança de 5 anos, um pré-adolescente, um adolescente e uma pessoa com 20 anos. E através dessa escala aqui de cores, né, sendo que, por exemplo, quanto mais vermelho, menos maduro o cérebro está, e quanto mais roxo, mais maduro o cérebro se encontra. Então, vocês observem que, durante 5 anos, praticamente pouquíssima coisa madura, geralmente mais a parte de integração entre as associações, né, das funções, que aqui no caso o lobo parietal, mas o lobo frontal bem imaturo. E vai passando o tempo, se fixa no lobo frontal, que é essa região aqui, tá? Se fixa no lobo frontal, mesmo aqui no adolescente, vocês veem que ainda tem muita área aqui em amarelo, em verde, e mesmo no paciente com 20 anos de idade, ainda tem áreas ainda amarelas e esverdeadas também. Isso aqui é um estudo que comprova que, pelo menos até 30 anos, a gente consegue ainda desenvolver o cérebro, porque o cérebro ainda não está completamente maduro. E então, a gente chega nessa determinada pergunta: como potencializar o cérebro? Hoje eu vou enfocar muito mais no que nós não devemos fazer para poder evitar de cérebro ficar potencializado, desse cérebro se desenvolver para quem tem menos de 30 e para quem tem mais de 30, para ele não se potencializar. Então, o que devemos evitar? Gente, começamos com uma coisa que, infelizmente, no nosso mundo ainda é uma coisa que, mais do que ser uma coisa desencorajada, ainda é uma coisa que é encorajada, principalmente através de algumas mídias sociais, através da mídia televisiva mesmo, que é a questão do consumo de bebida alcoólica. Mas será mesmo que só um copinho, será que essa associação entre um copinho de álcool com o cérebro, será que faz tanta importância mesmo? Será que faz tanta diferença, gente? Bem, vamos ver. A gente, voltando novamente para esse universo menor que 30 anos, foi feito um estudo com relação à questão do desenvolvimento do cérebro de adolescentes, né, que têm o hábito de beber, são os menores de idade que bebem, né? E, com relação à questão do resultado, vocês podem ver aqui que isso aqui foi um grande estudo, mostrando que tem uma influência muito ruim na questão do desenvolvimento cerebral e na capacidade de tomar decisões, e também com consequências negativas na questão do comportamento da pessoa. Quanto mais cedo você começa a beber, mais será a repercussão e mais negativa será no cérebro. Porém, mesmo quem tem a questão já de uma idade adulta e começou a beber, já que eu já passei dos 30, meu cérebro já está desenvolvido, eu vou começar a beber. Vamos ver se isso aqui é possível? Vamos ver se isso aqui faz bem? Então, a gente observa aqui. Nessa primeira imagem, nós temos um tipo de exame especial que a gente chama de ressonância funcional. Né, Renato? Se eu estiver enganado, aí você me corrige, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? É um tipo de exame que é solicitado fazer uma tarefa, e nessa tarefa o exame consegue ver, através dessas imagens coloridas, quais são as áreas que são ativadas decorrente dessa determinada função. E aqui está falando com relação à questão de um adolescente. Lembrem que aqui é a parte da frente e aqui é a parte posterior. Então, o lobo frontal está nessa região aqui. Né? O que delimita ele, como o Helder falou na semana passada, é um sulco importante chamado sulco central, que está anterior a esse sulco central. Ele mostrou os cérebros aqui, foi bem legal, é justamente o lobo frontal. Então, aqui está uma pessoa de 15 anos, um garoto, que ele não usa nenhum tipo de bebida alcoólica. Aqui já seria justamente uma pessoa que bebe, um jovem de 15 anos que bebe com uma certa frequência. É bem claro a gente observar que aqui existem muito mais áreas estimuladas do que no paciente que não tem, que tem o hábito de beber. Essa ressonância ela foi feita após uns testes de memória, testes matemáticos mesmo e de memória. Então, a gente observa que aquele que não tem o hábito de beber, ele consegue ativar muito mais áreas do cérebro, principalmente do seu lobo frontal. Então, se eu puder dar um conselho aqui de cara, eu digo, jovem, não beba. Então, vamos lá.
Com relação a adulto, tá, mas meu cérebro desenvolveu, já está tudo desenvolvidinho, eu vou começar a beber. Notem aqui essa outra imagem, aqui, uma ressonância, onde a gente compara um adulto de 43 anos que não bebe com um paciente alcoólatra de 43 anos. É lógico que o alcoólatra ele é o nível maior da bebida, mas isso não quer dizer que a pessoa que não seja alcoólatra, que beba socialmente, que ele também não tenha repercussões em menor grau, mas ele tem. O que eu quero que vocês percebam aqui é que nesse cérebro aqui, ó, você nota muito mais desse cinza. Ó. Esse cinza aqui é justamente o tecido cerebral, é a massa encefálica que chamam, né? E aqui nesse paciente, vocês conseguem ver que tem um monte de lacuna aqui preto? Vocês conseguem ver, gente? Aqui, ó, é como se o cinza ele fosse responsável por ocupar praticamente todo o crânio. Aqui não. Aqui você nota que tem muitas áreas vazias. Esse preto é como se fosse líquido que ocupou um espaço onde o cérebro murchou. Vou falar dessa forma. O cérebro murchou e, para poder manter a pressão do crânio normal, acaba sendo ocupado por líquido. Então, é muito fácil de comparar que aqui tem muito menos cérebro do que aqui. Engraçado que eu conheço uma pessoa, por sinal era muito amigo meu, que ele falava para mim bem assim, não, eu bebo pra caramba, mas eu não dirijo. Aí eu, poxa, que legal, é um bom comportamento, você pode evitar de machucar uma pessoa, né, se machucar. Ele falava, não, mas eu não bebo e dirijo porque eu morro de medo de ter um acidente, ter um trauma craniano e perder massa encefálica. Aí eu virei assim para ele e falei, olha, infelizmente eu quero te dar uma notícia péssima, porque só o fato de você estar bebendo, você está perdendo massa encefálica. Vocês conseguem perceber, gente? Às vezes a gente a gente acaba sendo fixado somente num caminho, quando a gente toma um caminho diferente, mas que infelizmente chega no mesmo objetivo, chega no mesmo final. Então, eu falei isso para ele, ele começou a rir, ele ficou meio cético, e depois eu procurei algumas imagens para ele, ele deu uma diminuída, infelizmente ainda não parou, mas eu acredito que Deus pode tudo, porque eu estou aqui na frente de vocês. Então, a gente nota claramente a questão disso daqui, a perda de massa encefálica num paciente que tem o hábito de beber álcool sempre. Outra substância também muito comum é a nicotina. Mas a nicotina, ela vicia, ela dá uma dependência, mas será que ela faz algum tipo de efeito no cérebro mesmo? Faz. E ela faz especificamente, assim, com mais intensidade no lobo frontal. Com relação à nicotina, existe também um adendo, um agravante. Esse estudo aqui, gente, eu queria que vocês notassem com relação à nicotina e o cérebro adolescente. Preparando essa conversa que a gente está tendo aqui, eu achei muito alarmante esse estudo, porque ele mostra aqui porque a gente tem a tendência de pensar bem assim, mas a nicotina, o fumo, ele é uma coisa mais comum para quem já é adulto, né? A gente hoje quase não vê mais jovem fumando e etc. Talvez essa seja a realidade mais próxima da gente, mas infelizmente ainda não é a realidade do mundo. E a gente não deve ficar apenas preocupado com a nossa realidade presente, aqui próxima, porque tudo que acontece no mundo vai, de um jeito ou de outro, vai influenciar na nossa vida. Então, a gente nota aqui que aproximadamente 90%, gente, 90% de todo fumante, ele começou a fumar com menos de 18 anos. Então, a gente que tem filhos menores de 18 anos, a gente pode sim agir nesse momento através de bastante amor, através de bastante conhecimento e, em alguns casos, através de artigos científicos também, para mostrar para eles que mais de 90% das pessoas que fumam começam com 18 anos. E tem outros agravantes também. Os agravantes de que eles são muito mais inclinados a usar outras drogas, eles acabam tendo comportamentos sexuais muito mais perigosos. Consequentemente, você sai da esfera apenas do problema do cérebro para uma série de problemas que podem vir de um comportamento sexual inadequado. E eles também desenvolvem desordens psiquiátricas muito mais comuns do que um paciente que não usa nicotina.
Então, a gente combinou que a gente ia fazer de tudo para poder proteger nosso lobo frontal, não ia? Então, já que a gente combinou, a nicotina também está fora, tá, gente? Com relação a... Deixa eu passar aqui. Com relação ao próximo tema, nós vamos falar um pouco sobre estimulantes. E quando eu falo sobre estimulantes, eu englobo aí a questão de xantinas, energéticos e também TV, videogames também, gente. Então, quando a gente pensa nas xantinas, a gente pensa num dos seus derivados principais, que no caso seria a cafeína. Gente, no meio médico é muito comum a cafeína sempre presente, sempre um cafezinho para poder ficar mais alerta, para poder ficar mais esperto, para poder falar, não, mas se eu tomar aqui um copinho, uma xícarazinha de café, eu vou render muito mais do que eu renderia. Consequentemente, eu consigo atender meu paciente melhor, consequentemente, eu consigo estudar melhor, consequentemente, eu consigo aprender melhor, consequentemente, eu consigo desenvolver qualquer área da minha vida de uma maneira melhor do que se eu não estivesse tomando café. E foi feito, mais uma vez, um estudo, que esse estudo comprovou que, na verdade, o que acontece com o usuário crônico de café é que ele, no normal dele, ele está abaixo daquela pessoa que não toma café. Então, vamos ver se eu consigo fazer vocês entenderem. Eu sou usuário de café, Dr. Fábio não é usuário de café. Quando a gente acorda toda manhã, eu estou com um potencial de inteligência, eu vou colocar assim só para a gente mensurar, tá, gente? Menor que o dele. Eu já estou basalmente menor que o dele. Eu estou como se fosse numa ressaca do café. Eu estou precisando do café. Aí eu tomo o café, me sinto bem e falo, nossa, eu estou arrebentando. Agora sim. Mas eu estou apenas me iludindo. Na verdade, eu estou só chegando no nível que o Dr. Fábio já acordou sem precisar do uso do café. Tá, gente? Então, aquela sensação de alerta, de que você ficou o melhor dos melhores, aquilo ali é uma ilusão. Você já é assim, sem precisar tomar café. Muita gente também fala que você fica muito mais alerta. E Pavlov fez um artigo sobre pessoas que fazem datilografia. E olha que interessante esse resultado desse estudo. Ele pegou várias pessoas aqui, vários grupos de pessoas, e esses grupos foram divididos através das cores aqui, né? Então, para cada grupo, ele deu uma dose de café que era aumentando progressivamente, e para o grupo azul ficou o grupo controle, o grupo que não tomou café. Tudo bem? Quando terminou o estudo, ele viu o seguinte, nesse gráfico aqui, que é palavras por minuto e o tempo, ele viu que aquela pessoa que não tomou café, ela manteve praticamente a mesma coisa. Mas os que tomaram café, gente, eles saíram aqui, ó, olha o salto que eles deram. Depois tiveram uma queda, depois deram aumentada. Todos, praticamente, depois que tomaram café, aumentaram a quantidade de palavras digitadas. Aí a gente pensa, poxa, mas eu não acabei de falar que a pessoa não fica mais alerta, né? Só que aí ele fez um controle com esses mesmos pacientes através da questão de quantas palavras foram escritas corretas. E, gente, observe aqui, ó, todos os grupos caindo, com exceção do grupo azul, que manteve o mesmo padrão. O que isso quer dizer? Na verdade, você até fica, naqueles primeiros minutos, mais ativo, você fica mais acelerado, porém, sem acurácia, praticamente nada. Sem nenhum tipo de refino do que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu vou operar um paciente sem café, eu posso até estar mais lento, mas eu estou com muito mais cuidado, muito mais delicado no que eu estou fazendo. Diferente do paciente que toma café, que ele dá aquele salto e logo depois ele dá uma queda, mas nesse intervalo ele faz muita coisa de uma maneira não tão cuidadosa como ele faria se estivesse na abstinência. Aí a gente vem para as coisas mais modernas agora. A molecada mais nova aí, né? E também os mais velhos também, como eu também, que realmente gostam de uma internet. Então, com relação à questão do vício internet, ele também é considerado hoje, gente, como se fosse um estimulante. Você acaba vendo, através desse artigo aqui que a gente vê,
que o fato de você ficar muito tempo na internet, ele acaba tendo justamente alterações, quando ele mostra aqui através da espectroscopia, que é o exame de ressonância, que ele mostra o que acontece. A questão da substância branca, né, que é justamente a substância onde tem muitas fibras de mielina, que fazem a condução dos impulsos de uma maneira mais rápida, eles diminuem em pacientes, em pessoas que ficam muito em contato com a internet. Consequentemente, afeta o lobo frontal também e, por consequência, afeta as funções que o lobo frontal também coloca no nosso organismo. Outra coisa também é a questão em vício em videogames. Também já tem vários estudos hoje, estudos recentes, que mostram que hoje é considerado como se fosse um vício de comportamento, quem acaba sendo muito ligado em questão de videogame, e tem também alterações importantes no lobo pré-frontal, que é justamente uma subparte do lobo frontal, tá? A gente, continuando, a gente vai ver também a questão do vício em telefones celulares, que também já tem muitos estudos mostrando principalmente a questão de que eles têm um trato de impulsividade. Vocês lembram do filtro que o pastor Ricardo falou no início? Aquele filtro, ele é perdido em pessoas que têm o hábito de usar telefone celular, muito, muito comum. Acaba que você perde a capacidade de você parar, pensar, analisar, e a gente sabe que quando a gente toma decisões que não são pensadas, a gente acaba fazendo muita coisa errada. Muitas das coisas que a gente fez errado, a gente parou e falou bem assim, poxa, se eu tivesse pensado mais 20 segundos, eu não teria feito. E aí a gente vem para uma coisa que é o uso de açúcar, gente. Com relação ao uso de açúcar, eu gosto muito dessa imagem que eu vi no dia do Dr. Fábio fazer uma palestra, que ele mostra a questão dos alimentos, assim, das guloseimas, né, e a questão dos cubinhos de açúcar que tem, né. E olha aí, doutor, parece que aqui o Sunday está competindo de perto aí com a Coca-Cola, né? Que eu, às vezes, acho engraçado que a pessoa pega e vira e fala bem assim, não, mas Coca-Cola eu não tomo, gente. Não, eu sou totalmente contra a Coca-Cola e etc. E termina o almoço, ele pega um sundaezão duplo e pega, né? Aí acaba achando que está fazendo o melhor de tudo, mas, infelizmente, ele também está consumindo uma quantidade de açúcar em excesso. E, com relação ao açúcar, o que ele pode fazer na nossa vida? Só um minutinho, ainda não me adaptei aqui. Tá. Com relação ao açúcar, tem um artigo que ele mostra que o açúcar em excesso, né, e não tem como a gente não dizer que tomar um sundae daquele por dia ali, ou tomar uma Coca-Cola não é um açúcar em excesso, né, gente? Justamente prejudica as capacidades cognitivas como memória e aprendizado, além de interromper a sinalização da insulina, mas que a gente se atente para essa conversa de hoje, novamente o açúcar sendo importante na questão da memória e do aprendizado. Então, você que costuma, antes de uma prova, falar, não, eu vou comer uma barrinha de chocolate aqui que é para poder dar aquele up, né? É muito claro, nesse mesmo estudo mostra que você, logo que depois que come o chocolate, você se sente bem pelo efeito estimulante, mas depois dá uma queda na tua capacidade de cognição que só vai voltar depois que a prova acabou. Então, o que acontece? Geralmente, uma prova de vestibular tem quanto tempo? Uma prova comum, 2 horas, 4 horas, 5 horas, né? E o tempo do cérebro voltar para o basal é muito maior do que o tempo de prova. Então, você começou a tomar uma barrinha de chocolate no início, um todinho, alguma coisa assim, você vai fazer a prova já em desvantagem daquela pessoa que fez a prova sem usar nenhum tipo de açúcar antes. Ok? Então, jovens, todo mundo que está aí, os concurseiros, o pessoal todo, o ideal é que seja justamente feito. É importante ver a questão do açúcar, que é uma outra informação, que ele é 4 vezes mais viciante do que a cocaína. Que notícia forte, né? Ele é 4 vezes mais viciante do que a cocaína. Só em termos de comparação, aqui está uma ressonância de açúcar, uma ressonância no paciente que é um viciado em açúcar e outro em cocaína, e vocês notem que aquelas falhas do cérebro são praticamente a mesma de um e outro. Então, essa é uma informação muito importante. Com relação às carnes, na semana que vem a doutora Kelly vai falar bem melhor do que eu com relação a isso, mas a gente vê, através desse estudo de Harvard,
que uma alimentação bem rica em gorduras saturadas, eles levam a uma performance pior na memória e no pensamento também. Drogas ilícitas, daí é bem mais claro a gente poder fazer. Pode passar esse Sam, por favor. A gente vê aqui uma ressonância com relação ao paciente não usuário de drogas e que é viciado em cocaína, e aqui uma escala mostrando as áreas mais ativas, a menos ativa. A gente vê que aqui tem muito mais áreas vermelhas, muito mais áreas ativas num paciente que não é usuário de cocaína. Artigos que mostram a questão da falha da cocaína, da função dela em promover prejuízo do cérebro. E com relação à maconha, tirando qualquer tipo de atenção com relação à dor, essas coisas todas, esse artigo da Nature mostra que o paciente que usa maconha em qualquer tipo de, até mesmo numa simples dose, o que acaba acontecendo? Vocês lembram da mitocôndria, que é aquele órgão que tem na célula, que produz energia? Esse órgão ele fica preguiçoso, principalmente nos cérebros, mitocôndrias cerebrais. Consequentemente, você tem muito menos energia para poder desenvolver raciocínio e pensamento. Gente, estou dando aqui que realmente meu tempo está curto. E aqui um artigo mostrando que fumar maconha na adolescência diminui o QI na vida de adultos. Então, se existe algum tipo de uso que seja um uso interessante de maconha, e aí não é a minha opinião, mas seria justamente naqueles pacientes bem indicados para doenças, tá, gente? Aqui mostra a questão de uma comparação entre um paciente que não usa maconha e um paciente que usa maconha. Vocês notam aqui o lobo frontal muito mais ativado do que nessa região. Narcóticos e benzodiazepínicos também são importantes, porque são coisas que nós, médicos, prescrevemos. Então, nós, às vezes, em determinadas situações, estamos contribuindo para que o lobo frontal de um paciente não esteja potencializado. Então, seria muito interessante ser feito uma questão de uma boa indicação de medicamentos, quando realmente for necessário. E aqui a gente fecha com os fatores positivos para a potencialização do cérebro. Exercícios, trabalhos manuais em 3D, boa alimentação, ouvir boa música, boa noite de sono também, que é justamente o que eu vou enfocar hoje. Com relação à questão de sono, tem muitos estudos que mostram que a questão de quem não dorme direito acaba tendo uma maior chance de ter demência, risco de diminuição cognitiva, então é importante a gente dormir bem, tá? Esse aqui é um gráfico que mostra sobre a curva da melatonina, que é uma coisa hoje muito em moda. Vou viajar para os Estados Unidos, traz a melatonina para mim, porque eu estou com dificuldade de dormir. E essa curva da melatonina ela aumenta muito desde as 9 horas da noite, que seria justamente o melhor horário para a gente dormir. A melatonina ela funciona como se fosse uma substância que melhora o nosso aprendizado, melhora a fixação das coisas que a gente aprende. Então, se eu vou dormir meia-noite, eu perdi pelo menos 3 horas de uma substância que poderia potencializar muito a minha inteligência. Tá? Porque quando eu fico acordado, os estímulos luminosos não permitem que essa melatonina seja secretada de uma maneira ideal. E então, a gente justamente vê... Para encerrar, gente, eu queria falar sobre uma medicação que também é muito comum entre os estudantes, pensando nos estudantes, que é a Ritalina. A medicação que é o must aí para poder você aprender tudo. E, na verdade, vários estudos foram feitos que não comprovaram nenhum tipo de melhora na questão da memória e do aprendizado. Então, é um medicamento que tem a questão de viciar, e tem todos os cuidados que devem ser tomados, todas as indicações que devem ser tomadas para TDAH, principalmente, aquele transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas é bom saber que apenas 10% dos pacientes diagnosticados pela família como TDAH não têm TDAH. Tá? E tudo isso em busca justamente de saúde, justamente de uma vida longa, duradoura, porém com saúde. A questão da Organização do Cérebro Mundial, de saúde cerebral, ele diz com relação a manter sempre o cérebro em desafio, sempre procurando coisas novas a aprender, a questão de uma alimentação, exercício, sono e também permanecer social, que é importante. E eu queria terminar isso aqui com muito carinho, dizendo que eu sou fruto do Espaço Alfa. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Franklin, pela brilhante apresentação aqui. Reforçamos um pouco mais sobre
as partes do nosso cérebro, o que cada uma parte faz, e aprendemos um pouco mais como é que a gente pode potencializar a nossa inteligência. Dia após dia, artigos vão sair, estudos serão feitos. Agora, para aqueles que têm fé, a palavra de Deus já foi escrita há muito tempo. Os primeiros livros há cerca de 3.500 anos. O livro mais recente da Bíblia há quase 2.000 anos. E como nós aqui fazemos parte de uma comunidade de fé que crê na palavra de Deus, eu gostaria de afirmar que nós somos criaturas de Deus. Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. E o Senhor Deus quer que nós potencializemos as nossas capacidades para a honra e para a glória dEle. Aliás, a Bíblia afirma que nós somos criados à imagem dEle. E eu te pergunto, como está o seu filtro aí na sua mente? Como está o seu filtro aí na sua caixa craniana, na sua cabeça? Como está? Está selecionando bem as informações? Está você retendo bem as informações? Armazenando-as adequadamente? E você tem conseguido aplicar bem o conhecimento que você tem tido a oportunidade de obter? Ou você simplesmente busca aprender para tirar boas notas em provas? Passar de ano, se dar bem nos testes? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito de você passar tantas horas estudando? Eu falo aqui para homens, para mulheres, eu falo para jovens, para adolescentes. Você está pensando no hoje, nessa semana, em tirar boas notas? Ou você está pensando na sua vida? Você estuda para aumentar a sua inteligência ou para tirar uma nota melhor? Outro dia eu entrei no elevador, saí do carro, entrei no elevador e uma pessoa estava vindo atrás de mim, fiquei segurando o elevador e logo ele entrou, ele estava com uma sacolinha na mão. Tinha chegado tarde aquele dia em casa, vindo de uma visita, era por volta de 10h30 da noite. E aí ele, com um sorriso no rosto, um amigo vizinho, o vi algumas vezes, ele estava com uma sacolinha, a sacolinha cheia de energéticos. E ele sorrindo para mim, disse assim, uma pessoa da minha família vai fazer um viradão essa noite, para um teste que tem amanhã. E ele falou isso sorrindo, orgulhoso dessa pessoa, da sua família. Olha, uma pessoa esforçada, né, dedicada, vai passar a noite estudando para o teste. E eu subi, e eu fiquei pensando, diante daquilo que eu tenho estudado e aprendido da inteligência, essa pessoa está preocupada mais com a prova ou está preocupada com a sua real inteligência? Sabem, queridos, já há muito tempo, a Bíblia, ela nos deixa uma mensagem de sabedoria. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 5, Paulo ele diz assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Interessante aqui o contraste que ele faz entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Aí ele diz as pessoas da noite e as pessoas do dia. Eu não estou falando das pessoas que ficam acordadas à noite, eu não estou querendo falar disso. Eu estou querendo falar sobre as pessoas que vivem na sobriedade e as pessoas que vivem no entorpecimento. Verso 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós, que somos do dia, da luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Que coisa mais linda!
a couraça, a armadura da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. A fé, queridos amigos, alivia nossas aflições presentes, descerradas pelas desilusões do passado. O amor é o que dá sentido para a nossa vida no presente. E a esperança é o que nos faz olhar para o futuro. Agora, só consegue ter fé. O Franklin falou aqui, onde a nossa espiritualidade se desenvolve, onde a nossa moralidade se desenvolve e se afirma. Nós só conseguimos ter fé, amor de verdade, porque amor não é retribuir o que o outro faz para mim de bom. Amar significa fazer o bem e se sacrificar pelo outro, simplesmente pelo fato de que eu quero o bem do outro. Isso é amar. E esperança, que é conseguir enxergar um futuro mesmo no meio das aflições dessa vida, dos problemas. Eu só consigo ter fé, amor e esperança se eu estiver na condição de sobriedade. A palavra sobriedade na Bíblia, escrita em grego originalmente, vem com a palavra nepho. Nepho, estar sóbrio, significa livre de influências inebriantes. Livre de influências inebriantes. Eu te pergunto nessa noite, você está livre de influências inebriantes? Coisas que, por acaso, a gente pode beber, tomar, coisas que a gente pode cheirar, coisas que a gente pode ver, coisas que a gente pode sentir, influências inebriantes. Como bem falou aqui o Franklin, nós vemos hoje no mundo cibernético, onde o mundo virtual, ele nos vicia. E ele pode fazer com uma criança ou com um adolescente a mesma coisa que o álcool ou a nicotina pode fazer. Eu te pergunto, e agora? O que você vai fazer? Para que estudar tanto? Para que estudar tanto? Para tirar uma boa nota em uma prova? Ou para você ser uma pessoa melhor? Que vai ser alguém melhor para a sua família, que vai ser alguém melhor para a sociedade, que vai ser alguém melhor para você mesmo. Portanto, nós da comunidade do Espaço Alfa queremos convidar você a tomar hoje uma decisão na sua vida, de buscar viver uma vida de sobriedade. Eu queria que você pensasse em Jesus Cristo agora. Ele é o nosso mestre. Ele estava ali na cruz. E aliás, como escreveu agora recentemente Augusto Cury, o homem mais inteligente do mundo, Jesus Cristo. Quando Jesus estava ali na cruz, sofrendo todas aquelas injúrias, maus tratos, a coroa de espinhos na sua cabeça, o sangue escorrendo, suas mãos cravadas e seus pés. Como era costume dos soldados, eles ficavam bebendo ali, uma bebida inebriante, para terem mais coragem de fazer o mal mesmo. E às vezes eles davam essa bebida para aquele que estava sofrendo, para amortecer um pouco o seu sofrimento. E aí Jesus, perdendo sangue ali, ele sentiu sede, ele disse: eu tenho sede. E um soldado olhou para o outro e disse: dê isso para ele. Então a pessoa pegou a sua lança, gravou uma esponja na lancha, embebeu aquela esponja em uma bebida ali e levou até a boca do nosso mestre. A Bíblia diz que quando Jesus encostou naquilo,
Ele não quis. Esse é o nosso Mestre, Jesus Cristo. Em todo o tempo, buscando a sobriedade. Porque Ele sabe que só com o máximo da sua sobriedade Ele pode exercer um nível alto de atenção, de concentração e de capacidade de julgar as situações e de tomar a decisão certa. Não, eu não quero. Eu preciso manter a minha sobriedade, eu preciso manter a minha inteligência num alto nível, porque eu estou aqui para cumprir uma missão. Você tem uma missão todos os dias quando você acorda, quando você sai do trabalho, quando você entra no seu consultório, quando você entra na sua sala de cirurgia, quando você entra na sua sala de aula, quando você entra no seu escritório, na sua empresa, quando você sai para as ruas, cada dia você tem uma missão. Viva a sua missão no mais alto nível de inteligência. E assim você vai viver mais realizado, será mais feliz e fará as pessoas ao seu redor mais felizes também. Então, tudo que eu vivi, todos os meus sonhos, todos os castelos que eu montei, hoje eu os destruo e eu os recomeço. Hoje nós temos a oportunidade de recomeçar. Vamos refletir nessa linda canção e cantarmos também, pensando que acima de tudo existe alguém que pode nos ajudar nessa caminhada, o nosso Senhor Jesus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada me falta,
frase que me chama muita atenção nessa canção é: pode ser um rei com poder nas mãos. Talvez você já tenha ouvido a história de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. O homem que recebeu um dom de Deus, um privilégio de exercer ao máximo a sua inteligência, a sua capacidade de julgar as coisas e de ser um grande rei do povo de Deus. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, mas nós somos seres humanos como ele. Mesmo tendo toda essa capacidade de inteligência, Salomão, ele deixou-se levar pelas suas vontades. E ele se deixou levar pelas influências inebriantes, bebida, os prazeres. E ele escreve no seu livro que ele deixou para nós, está aqui na Bíblia, o livro de Eclesiastes. Ele escreve: eu experimentei de tudo que existe debaixo da terra, e eu vi que tudo isso é vaidade. No final das contas, isso não contribuiu em nada para mim. Só trouxe prejuízo para o meu reino. Será que alguns dos seus hábitos não estão trazendo prejuízo para o seu reino? Para o reino do seu lar, da sua casa? Para o reino da sua empresa, do seu escritório, o lugar que você trabalha? Sabem, queridos, muitos de nós estudamos, nos esforçamos e temos oportunidades de crescer e nos desenvolver e exercermos influências. E é só olhar para o nosso país hoje, você vê tanta gente exercendo influência, autoridades. Amigos, aqueles que se deixam levar pelas influências inebriantes, por mais capacidade mental que tenham, eles diminuem drasticamente a sua capacidade de sabedoria real, de decidirem as coisas pelo que é certo e pelo que é bom para todos. E a gente tem como resultado o sofrimento para uma esposa, para o marido, para os filhos, para os funcionários de uma grande empresa, para as pessoas de uma cidade, de um estado, para toda a população de um país. Eu te pergunto, como é que você quer continuar vendo a sua vida? Esse é o desafio da palavra de Deus para você nessa noite. Feche seus olhos, pense em Deus, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, o seu amor duram para sempre. Obrigado porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade hoje de tomarmos decisões para nós seguirmos um caminho de sobriedade em nossa vida, para nós sermos pessoas melhores, Pai, potencializando mais a nossa inteligência para o bem daqueles que nós amamos em casa e para o bem de pessoas que a gente nem imagina que temos influência, mas que temos. Querido Deus, que o nosso esforço não seja só para tirar uma nota melhor na prova de amanhã, mas para crescermos de uma forma integral. E tudo isso, Pai, para servirmos mais, amando o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Só assim nós sabemos, viveremos e daremos dias melhores para aqueles que nós amamos. Pai, dê essa bênção a cada pessoa que nesse momento sente essa vontade e toma essa decisão no seu coração. Abençoe as nossas famílias e o nosso futuro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegamos ao fim. E aí, valeu a pena? Eu terminei a semana passada falando com vocês que tem que valer a pena. Alguma coisa tem que ter valido a pena você ter estado aqui com a gente. E para mim valeu muito a pena. Mas informação não muda a vida de ninguém.
Não adianta vir, escutar, aprender e não colocar em prática. E eu desafio vocês, nessa semana, colocar em prática todas essas informações, para que a sua vida seja transformada, que o seu cérebro, a sua inteligência possa estar cada vez mais potencializado. E te convido, na próxima semana, estar aqui, para aprendermos um pouco mais. E teremos a nutricionista. Ela não veio hoje, mas ela vem semana que vem. E nós vamos aprender muito com os alimentos que podem potencializar a nossa inteligência. Boa noite para vocês e até semana que vem.